ver se você sabe que dia é domingo. Domingo é dia de EBD. Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus, mais uma escola bíblica na presença do Senhor. E, como nós não podemos perder o nosso costume, que primeiramente a gente faz é louvar a Deus, adorar a Deus com a nossa oração, pedindo a Papai do Céu que esteja presente em nossa vida para que possamos aprender da porção da Tua Palavra. Então eu convido vocês, peguem a Bíblia de vocês e vamos lá aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Vamos orar para iniciarmos o nosso aprendizado de hoje? Papai do Céu, muito obrigado por mais uma vez estarmos na Tua presença. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa abrir, Senhor Jesus, a mente de cada criança, que o Senhor possa, Senhor Jesus, abrir os seus coraçãozinhos para que possa receber da Tua palavra. Pai amado, Pai querido, vai de encontro a cada criança, Senhor, que neste momento está ouvindo e aprendendo de Ti. Papai do Céu, fica conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos dar início à nossa escola bíblica. Qual é o tema da nossa lição que estamos estudando da classe dos juniores? Está aqui a cópia para vocês. Então, aqui está no livro Histórias de Fé e Coragem. Alguém sabe me dizer qual lição que a gente já está? Muito bem, a gente já está na lição 10. E qual o título da nossa lição de hoje? Sobre quem a gente vai falar? Então vamos lá descobrir sobre quem a gente vai falar hoje? Muito bem. Isso. Hoje nós vamos falar sobre Samuel. Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. Eu creio que vocês daí do outro lado já conhecem a história de Samuel. Então hoje nós vamos só fazer um apanhado. A gente vai só relembrar vocês um pouquinho da história de Samuel e o porquê Samuel ouviu a voz de Deus. Por que Samuel ouviu a voz de Deus? Então nós vamos lá para o nosso memorizando de hoje e logo nós já entraremos na nossa história de hoje. A história de Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. O nosso memorizando está aqui, mas se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí, que o nosso memorizando está em Salmo 119, verso 11. Então pode abrir a Bíblia de vocês aí, Salmo 119, verso 11, e pode acompanhar com a tia aqui no quadro. Então vamos lá falar o nosso memorizando de hoje, para guardarmos no nosso coração e na nossa mente? Então vamos lá. Guarda a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Salmo 119, verso 11. Vamos falar mais uma vez para a gente guardar no nosso coração e na nossa mente? Olha que interessante do nosso memorizando de hoje. Guarda a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Salmo 119, verso 11. Esse é o nosso memorizando de hoje. Então que nós possamos guardar a palavra do Senhor nos nossos corações para que possamos ficar livres de pecar, de desagradar o nosso Senhor, para que nós não venhamos a pecar
contra o nosso Deus. A partir do momento que nós fizermos essa atitude de guardar a palavra do Senhor no nosso coração, nós vamos ficar afastados do pecado. E é isso que nós queremos, né, crianças? Estar afastado do pecado e pertinho do nosso Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, assim como Samuel ouviu naquela época. Nós também ouvimos nos dias de hoje, crianças. Nós já aprendemos em outras lições sobre isso e hoje nós vamos refrisar sobre como Samuel ouviu a voz de Deus e por que Samuel ouviu a voz de Deus, como ele fez para ouvir a voz de Deus. Então nós vamos aprender no dia de hoje. Como nós já conhecemos um pouco da história, a tia só vai relembrar para vocês. Vocês lembram que Ana era mãe de Samuel? Vocês lembram? Ana era casado com Eucana. Eucana era o pai de Samuel. Mas até então, Ana e Eucana, eles eram casados e ela não tinha filho de Eucana. Eucana tinha uma outra mulher, porque naquela época podia ter várias mulheres. E ele tinha uma outra mulher. A outra mulher dele chamava Penina. Ela tinha filhos com ele. Porém, Ana, essa mulher que ele amava tanto, não tinha filhos de Eucana. Não tinha filhos. Ela era estéril. E certa vez, Eucana, juntamente com toda a sua família, com Penina, com Ana e com os outros filhos dele, que era filho da Penina, eles foram até Siló, onde eles todo ano iam oferecer a Deus o sacrifício pelas bênçãos recebidas durante aquele período. Então, uma vez no ano, eles iam até a Siló, a casa do Senhor, para adorar o Senhor e servir ao Senhor com um sacrifício a Deus. E aí foi toda a família de Eucana. E chegando lá, eles ofereceram sacrifícios a Deus e tudo mais. E aí Ana se dirigiu ao templo, a parte mais interior do templo, e lá Ana se pôs a orar ao Senhor. Ela estava muito angustiada porque ela não podia gerar filhos. E aí, crianças, ela faz um voto ao Senhor. Ela promete ao Senhor: Pai, se tu me abençoares, se o Senhor me conceder essa graça, eu prometo a ti que eu darei o meu filho todos os dias na casa do Senhor. Ele será para te servir todos os dias da vida dele. E aí Ana só no seu coração, não saía palavras da boca de Ana. Ana chorava muito triste, muito amargurada, querendo muito aquela bênção. E o profeta Eli viu Ana de longe. Ele estava sentado, descansando. Ele viu Ana de longe, orando e chorando. Não saía palavras da boca dela, mas ele viu que ela estava muito triste, muito angustiada. E ele chegou até ela e perguntou o que estava acontecendo e questionou ela: por que estás embriagada uma hora dessa? No caso, tomou vinho uma hora dessa. E aí ela fala: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou me derramando na presença do Senhor. Ela estava orando, chorando e pedindo a Deus uma bênção. E aí Eli vira para ela e fala que Deus iria conceder aquilo que desejava o coração dela. Nem Eli sabia, só Ana e Deus sabia daquela necessidade dela. E aí Ana foi-se embora, lá da cidade de Siló, foi embora, e Deus abençoou Ana com um filho, como a gente bem sabe, crianças? Deus concedeu a Ana, no período de
um ano, o período certo, que a criança nasce com 9 meses e tal, Deus deu a Ana um bebê. E esse bebê, que era a promessa de Deus, que se chamou Samuel, que essa história a gente já conhece. E ela colocou o nome de Samuel. E aí Ana cuidou daquela criança durante o período até aquela criança desmamar. Quando Samuel já estava grandinho, que já não estava mais amamentando, Ana cumpriu o seu voto ao Senhor. Ela levou Samuel até o templo novamente. Ela retornou ao templo e levou Samuel para Eli tomar conta. Eli ajudar Samuel, instruir Samuel nos caminhos do Senhor. E aí, crianças, passa-se o tempo, né? E Ana entregou Eli a Samuel, Samuel a Eli, e Eli passou a cuidar do Samuel. Isso, Samuel já estava desmamado. E quando passou-se o tempo, aí, crianças, como nós conhecemos muito bem, Samuel foi crescendo na presença do Senhor. A mãe de Samuel esqueceu dele? Não, todos os anos ela ia visitar o seu filho Samuel, ela ia levar roupas para ele, ia vê-lo para ver como que estava. E Samuel cresceu uma criança obediente e temente ao Senhor. Mas só que o profeta Eli, ele tinha 2 filhos. Vocês lembram o nome deles? Isso mesmo, parabéns para vocês. Chamava Ofni e Finéias. Isso eram os 2 nomes dos filhos de Eli, e eles ajudavam Eli lá no templo, nas oferendas de sacrifício. Porém, eles começaram a cometer coisas erradas. Eles começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus com os sacrifícios das pessoas que levavam com fé, com tanto amor e dedicação àquele sacrifício. Eles começaram a fazer coisas erradas. E o Senhor começou a entristecer, né, diante daquela situação. E aí, crianças, Samuel já estava grandinho, já estava rapazinho, né? E aí o Senhor aparece a Samuel. Agora que nós vamos ver o porquê que realmente Samuel ouviu a voz de Deus. Porque ele era uma criança obediente. A partir do momento que a gente obedece ao Senhor, que a gente tem o Senhor no nosso coração, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E foi o que aconteceu. Certa vez, Samuel estava lá no seu quarto, dormindo, lá repousando, e o profeta lá no quarto dele. E aí, de repente, Samuel ouve, né, uma voz chamando ele: Samuel, Samuel. Aí Samuel levanta correndo, vai lá no quarto de Eli e pergunta ele se ele chamou: estou aqui, meu Senhor. E aí ele falou: não te chamei. E aí vai deitar e eu não te chamei. E aí Samuel volta novamente para o seu quarto e deita novamente, e ele ouve novamente a voz do Senhor chamando: Samuel, Samuel. E ele não entendia quem poderia estar chamando. Para ele, era Eli que estava chamando. E aí ele vai novamente até Eli. Isso acontece por 3 vezes, essa voz chamando a Samuel. Porém, quando da próxima vez que ele ouviu a voz e ele foi até o quarto de Eli, ele logo entendeu: é Deus querendo falar com Samuel. Com certeza é a voz de Deus. Então ele falou: Samuel, quando você ouvir novamente, você fala: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve.
E foi o que aconteceu. Samuel estava lá deitadinho, né? E novamente ele escutou: Samuel, Samuel. Samuel logo se levantou e ouviu e respondeu aquela voz que chamava: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E aí, Samuel, foi a primeira vez que Samuel ouviu a voz do Senhor, porque ele tinha já as características de uma criança, de uma pessoa adoradora, de uma pessoa que era obediente à voz do Senhor. E aí o Senhor fala para Samuel, instrui a Samuel o que estava acontecendo, e o Senhor mostra essa visão para Samuel do que estava acontecendo, e ele precisava chegar e passar esse recado para ele. E aí logo vemos que quando a gente obedece ao Senhor, a gente consegue ouvir a voz dele. Quando a gente obedece e teme ao Senhor, o Senhor fala conosco através de pessoas, através da sua palavra, através do louvor. Ele fala diretamente conosco. E assim, crianças, a gente espera, nós esperamos que possamos cada dia mais sermos crianças obedientes, para que possamos ouvir a voz do Senhor, assim como Samuel, que ainda era criança, era pequeno ainda diante da presença de Deus, mas ele ouviu a voz do Senhor. Então não importa se você é pequeno, se você é criança, se você já é maiorzinho, se você é grande, se você já é mais velho. O que importa é obedecer, para nós conseguirmos ouvirmos a voz do Senhor e aquilo que Ele tem para nos dizer, para que possamos transmitir a outros aquilo que Ele quer que outros ouçam da parte dele. E que Deus possa nos abençoar, criança, que possamos cada dia mais e mais podermos ouvir a voz do Senhor. Amém? Essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham relembrado, aprendido o quão é importante nós obedecermos ao Senhor. Então agora nós vamos para nosso momento da nossa oferta. Ok? E logo depois da nossa oferta, né, lembrando, crianças, que assim que terminar a nossa aula, vocês já podem pegar as atividades de vocês. Não deixe acumular as atividades, já pega a atividade de hoje e já faça. Se tiver alguma dúvida, pode chamar a tia lá no grupo do WhatsApp, que a tia vai estar ajudando vocês a responder. Então não esqueçam de fazer as atividades. E agora nós vamos para o momento da oferta, que é muito importante. Vamos ouvir um louvor e vamos ofertar, e logo nós voltaremos para encerrarmos a nossa aula de hoje. Entendeu agora? Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir,
foi escolhido pra morar na casa de Deus, de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria e todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Que louvor maravilhoso, né, crianças? Tudo que a gente aprendeu no dia de hoje sobre a vida de Samuel. Só relembrando o que a gente já sabia, o que vocês já sabiam. E a tia trouxe uma dinâmica aqui para vocês, para a gente poder guardar melhor ainda o nosso coração. Por que de ouvir a voz de Deus? E por que realmente a gente ter Deus no nosso coração, Deus na nossa vida, que aí a gente consegue realmente ver, ouvir a voz do Senhor. A tia trouxe aqui esse saquinho com água por dentro. Esse saquinho aqui significa que somos nós, criança. Eu e você. Significa que somos nós. E essa água que está aqui dentro desse saquinho significa que é Deus na nossa vida. É o Espírito de Deus na nossa vida. Quando nós temos Deus, então automaticamente nós somos cheios. Então aqui não é um saco vazio, aqui é um saco cheio da presença de Deus. E olha para você ver, quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente tem comunhão com Ele, a gente tem alegria no Senhor, a gente é uma criança alegre. Quando a gente tem a presença do Senhor, a gente tem um coração amoroso, cheio de amor, né? Muito amor. E a gente tem também, crianças, muita fé, né? A gente tem fé. E não podemos esquecer que quando a gente tem Deus na nossa vida, nós aprendemos a ser obediente. Obediente a Deus, a papai, a mamãe, a todos, não só a Deus. Ah, não, eu sou obediente a Deus, mas eu vou desobedecer papai e mamãe. Não, nós somos obedientes, nós aprendemos a ser obediente com o nosso Deus. Então, crianças, nós ficamos cheios, repletos. Aqui são as nossas atitudes na presença do Senhor, a partir do momento que nós temos Ele no nosso coração. Mas olhe para vocês verem, quando a gente não tem essas características, olha o que acontece com a vida da gente. Quando a gente não tem fé, a gente vai perdendo a presença de Deus. Vocês estão vendo? A gente perdendo a presença de Deus. Quando a gente não perde a comunhão com Deus, não tem comunhão, olhem para vocês verem. Está transbordando. Tá vendo? Transbordando porque nós estamos perdendo a presença do Senhor. Quando não temos mais amor às pessoas, nós vamos perdendo cada vez mais. Quando nós perdemos a alegria, não temos alegria, nós vamos perdendo a presença do Senhor na nossa vida. E quando passamos a desobedecer a voz do Senhor, nós
perdemos. E aqui, crianças, cada vez mais esse saquinho ele vai murchar, porque nós vamos perder a presença do Senhor, porque nós vamos perder todas essas características que é de uma pessoa cheia do Espírito de Deus, cheia da presença de Deus. E aí a gente começa a esvaziar-se da presença do Senhor e não mais vamos conseguir ouvir a voz do Senhor. Então, criança, que possamos crescer na graça, no conhecimento e sermos cheios da presença do Senhor em todos os momentos, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade de termos passado esses poucos minutos na presença dEle e aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor. E espero vocês no próximo domingo, para a próxima aula, e participem. Vamos compartilhar, vamos assistir, vamos interagir, vamos aprender mais um pouco da palavra. Vamos agradecer ao nosso Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos mais um pouquinho da Tua palavra. Pai amado, Pai querido, que a cada criança que ouviu a Tua voz, que ouviu a Tua palavra, possa guardá-la em seu coração, Pai, para que possam ser crianças obedientes, cheio da Tua graça, da Tua unção, cheio da comunhão, cheio de alegria, de fé, de amor, e que possa cada dia mais e mais, ó Pai, estar buscando a Tua presença, para que possa ouvir sempre a Tua voz, assim como aquele menino Samuel ouviu a Tua voz. Nós possamos também ouvir de Ti o que o Senhor quer nos dizer. Pai querido, Pai amado, nós Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, crianças? Então, nós vamos despedindo por aqui e fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.